queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É da minha alegria poder mais uma vez estar nesta casa de oração e adoração ao santo nome de Jesus. Reiterar minha gratidão ao pastor José Antônio dos Santos por mais uma vez abrir as portas desta igreja para que nós pudéssemos estar aqui adorando o santo nome daquele que vive e reina para todo sempre. Desta feita também me congratular e parabenizar ao lindo coral denominado Heroínas da Fé, pelos seus 25 anos de existência no louvor e na adoração do Senhor, celebrando esta noite o seu jubileu de prata. Deus abençoe as nossas irmãs de maneira extraordinária. Toda a igreja, todo este santo ministério aqui em Maceió, os pastores que aqui estão, louvar a Deus pela vida do deputado J. Cavalcante, que reiteradamente tem sido bênção na minha vida e no ministério que Jesus me emprestou como uma ferramenta emprestada, que um dia ele vai pedir conta, e o deputado J tem sido bênção na minha vida. Assim sendo, eu quero convidá-los a uma leitura bíblica que tem chamado muito a minha atenção, e eu creio, devo esta noite, Deus falar a cada coração mediante a sua palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, e a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos e meditar na palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Abra sua Bíblia, abra também o seu coração. Você que está na sua residência, minha família está lá, vendo e participando deste culto pelo sistema de comunicação do portal AD Alagoas. Deus abençoe a todos os internautas esta noite. 1 João capítulo 5, versículo 1. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais e tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Tomai assento, por gentileza. Deus, desde a semana passada, vem falando ao meu coração nesta passagem bíblica, nestes 13 versículos, nesta porção da Bíblia Sagrada. E hoje pela manhã Deus me deu um tema e me orientou ao coração
quando tivesse oportunidade, pregar esta palavra. Eu quero pregar esta noite com base no tema a fé que nos leva à vitória. Para esta noite, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração obedece a este tema, a fé que nos leva à vitória. Eu quero de antemão declarar à tua vida que a fé te levará à vitória em nome de Jesus. A primeira epístola do apóstolo João tem uma linguagem paternal, como que sendo um pai falando aos seus filhos a quem ama, um pai amoroso falando a filhos amados. E nós lemos um texto, e dentro dele nós temos lições extraordinárias que nós devemos nos ater esta noite. Quando eu paro para ler o versículo 1, encontro nele duas verdades extraordinárias. A primeira está na parte A, que declara: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Para entender esta expressão, nós devemos olhar um pouco para o original. Aqui estão duas palavras. Quando o anjo anunciou a Maria o nascimento do Filho de Deus, declarou a ela que o nome dele seria Jesus. E a expressão do anjo foi: por-lhe-ás o nome de Jesus. O nome Jesus significa Salvador, mas nós também temos o nome Cristo, e o nome Cristo significa ungido, autorizado, aquele que tem autoridade. No original o nome é Yehoshua Hamashia, ou Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, ou Jesus, aquele que tem autoridade para salvar. João faz questão de pontuar isto, de que Jesus, o menino que nasceu do ventre virgem de Maria, o menino que morou no Egito por um tempo, o menino que veio para Nazaré, o menino que viveu na cidade proletariada de Nazaré, o menino que tinha uma residência em Nazaré, o menino que ninguém dava-lhe crédito. Ele é o Messias que veio trazer salvação a todo que nele crê. Para nós hoje é simples crer nisso, mas imagine para um judeu olhar para alguém que foi humilhado em praça pública pelo Império Romano, olhar para alguém que foi colocado no madeiro, que era símbolo de maldição, olhar para alguém que viveu uma vida simples e humilde, sem pompa e sem luxo, e agora vê-lo como grandioso Messias. Aí está o grande mistério de Deus. Daquilo que não é, Deus faz ser. Ao invés de tomar a grandeza e a pompa dos grandes palácios, Deus escolhe uma manjedoura, faz seu filho nascer ali. Mas este que nasceu na manjedoura é Cristo, é ungido, tem unção, ele cura, ele liberta, ele salva, ele dá vida eterna. É isto que João está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. Você crê nisso essa noite? Dê o seu brado de glória a Deus. A segunda verdade do texto é: porque todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Alguém pode dizer: eu amo a Deus, mas não amo Jesus. Isto não é possível, porque quem ama a Deus também ama Jesus. Eu me lembro dos discípulos olhando para Jesus e dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Parece que eu vejo o semblante de Jesus mudar e ele dizer: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda estão dizendo: mostra-nos o Pai. Vou dizer: quem vê a mim está vendo o Pai. Quem ama a Deus ama Jesus, e quem ama Jesus está dizendo: eu amo ao Deus Todo-Poderoso. Mas o texto vai crescendo, e no versículo 2 a Bíblia diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aqui João está fundamentando, aqui João está declarando, aqui João está reafirmando que o amor fraternal, o amor entre irmãos, é uma das bases do cristianismo. Cristianismo não vive de uma filosofia vazia, cristianismo vive da prática diária do amor a Deus e do amor ao próximo. João é severo quando diz que se alguém declara que ama a Deus, mas não consegue amar
amar o seu irmão, tal pessoa é mentirosa. Nós estamos hoje em dia observando uma filosofia religiosa se entremetendo no nosso meio, e parece que nós estamos vivendo um cristianismo, cada um por si e Deus para quem quiser. Este não é o cristianismo da Bíblia. O cristianismo da Bíblia é todos em Cristo, Cristo em todos e uns pelos outros. Nós fomos chamados para ser um. Na nossa comunhão há poder, na nossa união há poder, nas nossas brigas não há poder, na nossa desunião não há poder, na nossa separação não há poder. Mas nesta noite eu quero bradar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia Sagrada, a palavra eterna de Deus, ela vai além, e no versículo 3 declara: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E a Bíblia pontua: e os mandamentos de Deus não são pesados. Mas para quem não é pesado esse mandamento aqui? Se você falar dos mandamentos de Deus para alguém que não nasceu de novo, ele vai achar até loucura. Paulo, falando à igreja de Corinto, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural, o homem sem novo nascimento, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas à sua vista se parecem loucura. Guardar os mandamentos de Deus é pesado para quem está lá fora, mas para nós que já nascemos de novo, os mandamentos de Deus não são pesados não. Sabe por quê? Nós amamos a Deus e amamos a sua lei. Hoje em dia parece que tem pessoas achando pesado santificar, tem pessoas achando pesado amar o irmão, tem pessoas achando pesado viver em comunhão. Mas para quem nasceu de novo, os mandamentos de Deus não são pesados. Aqui está uma verdade, meu irmão, é que só consegue viver em obediência aos mandamentos de Deus quem já nasceu de novo. Quantos aqui já nasceram de novo? Quantos aqui já nasceram da graça de Deus? Quando nós chegamos ao versículo 4, e eu acredito ser ele um dos pontos altos do texto, a Bíblia diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O nosso dinheiro não, a nossa vestimenta bonita, como linda está a vestimenta do coral, não, a nossa capacidade de gestão, de administração, não, a nossa capacidade de aparecer para o mundo, não. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia! Oh, que coisa maravilhosa! A Bíblia está dizendo que vencer o mundo é conquistar a vitória sobre o padrão pecaminoso de vida que o mundo tem. Veja, eu olho para esse texto e ele me faz apaixonar por ele, porque quem não vive segundo o padrão pecaminoso deste mundo, aos olhos de Deus, é um vencedor. Você pode nunca ter ganho uma partida de bolinha de gude, você pode nunca ter ganho uma partida de jogo de botão, a irmã pode nunca ter ganho uma rifa, não tem problema não. Se você está vivendo sem amar a este mundo, se guardando deste mundo, Deus olha para você esta noite e diz: você é vencedor, você é vencedor. Para Deus, vencedor é quem não se contamina com o mundo lá fora. Porque a igreja que Jesus Cristo vem voltar, vem buscar, voltará para buscar, não é uma igreja mundanizada, não é uma igreja manchada, não é uma igreja caída, não é uma igreja mesclada. A igreja que Jesus Cristo vem buscar é uma noiva pura, imaculada, de vestes limpas, de mãos limpas, de olhos limpos, de ouvidos limpos. É esta que vai vencer. Bendito seja o nome do Senhor. Agora olhe comigo, irmão. Biblicamente, o mundo, o sistema mundano, é o obstáculo na estrada do cristão rumo ao céu. E
quem quiser chegar no céu vai ter que vencer o mundo. Eu não quero ser liturgista esta noite, mas por gentileza, diga pelo menos a uma pessoa que te ladeia: se você quer chegar no céu, vai ter que vencer o mundo. Diga isto para alguém essa noite: se tu queres chegar ao céu, vai ter que vencer o mundo. E a primeira atitude, a primeira atitude que temos que ter para vencer o mundo é não deixar o amor ao mundo entrar no nosso coração. Lembre-se do que João disse em 1 João 2, a partir do 15, ele declara: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque tudo que há no mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, cadê o povo que faz a vontade de Deus aqui? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O texto do verso 4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então olhe o poder da fé que vence o mundo. Veja comigo o poder da fé que tem na nossa vida. Tem algumas características desta fé que são tremendos. Primeiro, pela fé nós nos agarramos a Cristo, apesar do mundo se opor a isto. O mundo está dizendo: para que servir a Jesus? Para que andar com Jesus? Para que ter Jesus? E nós estamos dizendo: fale o que você quiser, eu estou agarrado nele, dele eu não solto. Segundo, a fé nos leva ao amor de Deus e nos separa do amor do mundo. Terceiro, a fé santifica e purifica o coração das concupiscências que dominam os incrédulos. Pergunta para o drogado se ele não quer deixar de usar droga. Quer, mas não consegue. Pergunta para o alcoólatra se ele não quer deixar o álcool. Quer, mas não consegue. Mas nós, pela fé, abandonamos todas essas coisas e estamos firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé nos leva a receber a promessa e o poder do Espírito Santo. Eu estava meditando em Atos 2 no começo do ano, e uma palavra ficou saltando sobre mim. A primeira palavra do capítulo 2, verso 1, que diz: e cumprindo-se. E eu lia e a palavra voltava: e cumprindo-se. E eu tentava ler um pouco mais e voltava: e cumprindo-se. Parei diante de Deus e do Espírito Santo e disse: me explica, não estou entendendo esse cumprindo-se. Deus disse: se dependesse do homem, o Espírito Santo jamais desceria, mas foi Deus que fez a promessa. Eu vejo gente dizendo: eu não tenho condição de ser cheio do Espírito Santo, eu não mereço ser cheio do Espírito Santo. Verdade, você não tem condições e também não merece. É por isso que é promessa. Promessa não é para quem merece, promessa não é para quem pode. Promessa é a outorga de quem prometeu. Então vai se cumprir. Pela fé seja cheio do Espírito Santo. Pela fé fale em línguas estranhas essa noite. Pela fé deixe o Espírito Santo te envolver. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite. Toma posse. Já está se cumprindo em Maceió mais uma vez. Já está se cumprindo nos Heroínas da Fé. Já está se cumprindo no meio de nós. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Em quinto lugar, a fé nos leva a ver que o céu está se aproximando e que o mundo não dá nem para se comparar com o céu que nos espera. E esta mesma fé que nos faz ver o céu perto também faz com que a nossa alma entenda que precisa estar continuamente preparada para entrar no céu. Se você me disser
disser que tem fé, mas não acredita no arrebatamento, eu também não acredito na tua fé. Se você me disser que tem fé e não está mais esperando Jesus voltar, a tua fé é mentirosa. Mas eu acredito numa igreja que hoje está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ei, não adianta, irmão, porque aqui no mundo não há nada que possa ser comparado ao que Deus está preparando, ou melhor, ao que Deus já preparou para nós. Se vivermos e se o mundo existir em 2550, estiver no top da tecnologia, e o homem estiver andando com asas, e as casas forem extraordinárias, a comunicação for online, não interessa, o céu é melhor. Pode oferecer para o crente: olha, abre mão do arrebatamento, que eu te dou uma casa no melhor bairro aqui de Maceió. Deixa de ser besta, rapaz. Não tem casa em Maceió que seja comparada às mansões celestiais. Ei, pode chegar para uma dessas irmãs do coral e dizer: irmã, eu te dou aqui a melhor roupa que tem em todas as grifes de Maceió. A irmã vai dizer: deixa de besteira, rapaz, lá no céu eu vou receber uma veste branca. Nada se compara ao céu. Levante a tua mão esta noite e dê glórias a Deus se você crê no céu. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. A presença de Deus é real. Quem está sentindo? Você aí na internet, pela fé, receba esta graça de Deus também. Em sexto lugar, a fé nos leva a enfrentar as lutas com a certeza de que Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Vou pedir só mais uma vez, por gentileza. Eu sei que esta igreja é uma igreja maravilhosa, e aleluia, eu não quero aqui mexer com você não, mas peço uma gentileza, por favor, leve a sua mão à mão do teu irmão e diga para ele: você vai vencer, creia. Você vai vencer, creia. Mas pastor, eu não conheço a luta do meu irmão. Mas você tem fé, diga para ele que ele vai vencer. Pastor, não conheço a luta da minha irmã não, mas você crê que ela vai vencer? Então pode profetizar para ela: pela fé você vai vencer, 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 pela fé você vai vencer. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. E aí a Bíblia vai aumentando a linguagem. Deixa eu ir mais um pouco contigo. Quando nós chegamos no verso 6, o verso 6 diz: este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui João está dizendo da água, referindo-se ao batismo de Jesus, onde ele se identifica conosco. Quando Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, ele está nos dando exemplo, mas também está se identificando. Quando João diz ele veio por água, está dizendo ele foi homem de carne e osso. Ele não veio como anjo, como serafim, como querubim, ele veio como homem de carne e osso. E quando a Bíblia fala que ele veio por sangue, está apontando para a cruz do Calvário, onde ele fez o maior de todos os sacrifícios em meu favor e em teu favor. Vamos adiante, por favor. Quando nós chegamos nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Eu estava lendo esse texto e ele começou a me causar temor. E sabe o que Deus perguntou para mim hoje à tarde? O que é que eu posso falar de ti aqui no céu? Eu me assustei, irmão, porque a Bíblia diz que tem três dando testemunho de nós no céu.
E eu vou te perguntar: o que Deus está falando de ti no céu hoje? O que o Espírito Santo pode falar de ti no céu hoje? O que a palavra de Deus pode falar de você no céu hoje? Mas o verso 8 também diz: porque três são os que testificam aqui na terra: o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam em um. Aí Deus me deu um bálsamo. Deus disse: olha, Ângelo, presta atenção, o Espírito testifica no céu e testifica na terra. Eu disse: me explica, Jesus, que eu estou precisando entender esse negócio. Deus disse: eu dei o Espírito Santo para vocês, ele está aí na terra com vocês, ele vive com vocês, ele está dentro de vocês e ele está testificando. Mas aqui no céu ele também dá testemunho. Eu disse: Senhor, me dê um versículo para eu entender isso. Jesus disse: simples, Romanos 8:26 diz: e nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. O Espírito de Deus que está testificando de você aqui na terra está falando de você lá no céu. Pode aquela fofoqueira da tua vizinha inventar maior calúnia de ti, o Espírito Santo está dando testemunho de ti. Pode o teu irmão caluniar você até a morte, o Espírito Santo está dando testemunho de ti. Deus o livre de acontecer, mas pode o teu companheiro de ministério caluniar, trair você, o Espírito Santo está dando testemunho de você. Ai, o magestori vashikandagai. E olha, irmão, esse texto eu nunca tinha parado para estudar ele não, mas ele é tremendo. Olha o verso 9: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior. Ei, irmão, o homem pode falar o que quiser, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. O testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior. Ei, querido, e o texto relativamente está falando de Cristo. Sabe o que é isto? Podem falar de Jesus o que quiser. Pode falar que ele era Buda, pode falar que ele era Confúcio, pode falar que ele era só um profeta, pode falar que ele era só carpinteiro. Alguém pode te abordar no meio da rua, tenho certeza, e dizer: esse teu Jesus foi só um carpinteiro lá da Judéia, esse teu Jesus não vale a pena. Aí a pessoa enche a tua paciência e diz: e aí o que você diz? Você levanta os olhos e diz como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive. Se para você ele é carpinteiro, problema seu. Para mim ele é Salvador. Se para você ele é só profeta, problema seu. Para mim ele é Deus. Se para você ele é só um homem que viveu na terra, problema seu. Para mim ele é aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus. O testemunho de Deus é maior. O versículo 10, aleluia, diz assim: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Deus me fez enxergar um negócio lindo aqui. João declara que o crente tem em si mesmo o testemunho, ou seja, todo crente tem uma voz interior. Todo ser humano possui consciência, que é a voz secreta da alma, que aprova e reprova os nossos atos. Mas o crente, além de consciência, ele tem o Espírito Santo falando dentro dele. O Espírito Santo, ei meu irmão, é por isso que a gente consegue ser crente sozinho. E aí os vão me desculpar, mas tem uma coisa que Deus mandou eu falar, e eu disse: não vou falar, Jesus, é festa aqui hoje em Maceió, eu tenho que dar uma aliviada. Eu disse: não, ei, os neopentecostais estão com umas invencionices aí, e uma delas é a materialização da fé. E nessa conversa de materialização da fé, estão oferecendo para o povo objetos, seja chave, seja óleo, seja rosa, seja o que for, estão oferecendo para o povo. E o povo vai lá, paga 10 para pegar chave, paga 20 para pegar rosa, paga 30 para fazer isso aqui. E a pessoa diz: materialização da fé. Acaba com essa besteira, irmão. Fé não se materializa. A minha fé nunca vai estar numa
chave que custa 10 reais. A minha fé nunca vai estar numa rosa que custa 20 reais. A minha fé nunca vai estar num bocado de óleo, meu irmão. A minha fé está em Deus. A minha fé está em Deus. Uramacante cabaçu, emerrai choricandalai, alamassuri candalamacheia. Aleluia. E aí eu posso te dizer, meu irmão, porque nada do exterior vai influenciar a minha fé. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo. Eu não creio em chave, eu não creio em rosa, eu não creio em óleo. Eu creio no nome daquele que fez os céus e a terra. Eu creio. Alamachandarabacandalai. A tua fé está em Deus, então levante a sua mão, porque Ele está aqui. Dê um glória para Ele essa noite, deixa Ele te tocar. A Bíblia diz em Romanos 8:16, estou terminando: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Para os incrédulos, Deus fala de fora para dentro. Para o crente, Deus fala de dentro para fora. Não entendi, pastor. No incrédulo, Deus mora do lado de fora. Agora no crente, Deus mora do lado de dentro. Deus está aí dentro, Deus está aí dentro, Deus está aí dentro. Deus está aí dentro, minha irmã. Quando você louva, Deus está aí dentro. Quando você ora, Deus está aí dentro. Quando você jejua, Deus está aí dentro. Ei, toca o teu irmão, dá uma chacoalhadinha nele com amor, com temor, com muito respeito, por favor, em nome de Jesus. Diga para ele: Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Era macanchori candala massúria, arabacomi na ceia shuricanta, alabassuri anda lamanaia. E eu paro no versículo 13 e termino agora. João diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais. A expressão para que saibais aparece na primeira epístola de João 25 vezes. João 25 vezes para e diz: para que saibais, para que saibais, para que saibais. Por quê? Porque esta epístola tem um propósito, e o propósito principal dela é dar ao crente a segurança e a certeza da sua salvação. Ei, teu pai pode dizer que você não é salvo. Se você aceitou Jesus e está firme na fé, você é salvo sim. Teus amigos podem dizer que tu não é salvo. Se você aceitou Jesus, está andando com Deus, está obedecendo os mandamentos de Deus, está vivendo em comunhão com a igreja, está vivendo em comunhão com teus irmãos, você é salvo sim. João está dizendo: saiba, saiba, tenha certeza. De vez em quando eu encontro crente dizendo: pastor, será que eu sou salvo, meu irmão? Ei, eu posso te dizer, se você está enquadrado na palavra de Deus, ninguém arranca a salvação da tua vida. É a vitória que nos leva à fé. Eu lembro-me agora da expressão forte de Hebreus capítulo 10 e versículo 38, que se repete no Antigo Testamento, e a expressão é Deus dizendo: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu creio, eu creio. Será que você pode terminar comigo dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Heroínas da fé, eu sei que vocês creem. Obreiros de Maceió, eu sei que vocês creem. Eu sou o pior cantor da face da terra, mas desde a tarde eu estou cantando um negócio gostoso, e eu quero só repetir em segundos aqui. E o que eu estou cantando desde a tarde é assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar